3 hinos para hoje, e logo após nós vamos estar entrando no momento da palavra de Deus, desta feita na voz do cantor Nani Azevedo, hino Adorador por Excelência. Tem adorador aí? Se tem, se manifesta dando um glória, aleluia, adorando ao Senhor e entendendo como é o verdadeiro adorador, o que ele faz para oferecer a sua adoração a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero dar o melhor de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero oferecer sacrifício de louvor. Glória a Deus. Quero ser bem mais do que já sou. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Glória a Deus, aleluia. Tem adoração em meu DNA. Glória a Deus, um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Os adoradores estamos aqui nessa noite. Quero dar o melhor de mim. Glória a Deus, aleluia. Quero oferecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um adorador por excelência. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aí, meus amados e queridos irmãos, esse hino na voz do cantor Nani Azevedo, um adorador por excelência. Quero ser, porque o verdadeiro adorador, ele oferece
o melhor para Deus. Ele entende qual é, aleluia, a vontade de Deus para a sua vida e adora a Deus, não simplesmente pelo que o Senhor, aleluia, vai lhe dar, mas ele vai adorar a Deus por quem Deus é na sua vida. Essa é a canção, é o hino aí e a mensagem compartilhada aqui nesse momento. Amados ouvintes, nós vamos então para o momento de reflexão na palavra de Deus. Eu acredito que o Senhor vai continuar falando mais e mais aos nossos corações, unindo as respostas que as irmãs puderam compartilhar. Nesse momento eu quero já transmitir aquilo que está em meu coração, aleluia, aqui nesse momento. Eu observo que as irmãs estão bem fundamentadas aí com base nessas respostas que são simples, mas de grande valor, aleluia. E quando essa simplicidade é posta em prática, então nós vamos atender à expectativa de Deus, a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Então vamos para a palavra de Deus, aleluia, nesse momento que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Essa é a nossa meditação neste momento. Momento da Palavra Amiga com o pastor Isaac Brito. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, a qual Jesus conta uma parábola muito importante para o entendimento daquelas pessoas naquele dia e para nós nos dias de hoje. O que é uma parábola? Nós já aprendemos que uma parábola significa colocar ao lado. Então, na verdade, uma parábola é uma comparação, uma história, um fato, a qual Jesus ele conta para dali trazer a revelação de uma verdade, de um princípio, trazer algum tipo de lição, algum tipo de ensinamento. E aqui Jesus ele traz essa parábola para mostrar uma expectativa a qual um Senhor ele tem aqui para com uma figueira, e através dessa narrativa ele quer também expor uma verdade espiritual que se aplica na minha vida e na nossa vida nos dias de hoje. Então nós temos aqui um texto da palavra de Deus aonde Jesus declara acerca de uma figueira. A figueira é o processo quando ela é plantada, o crescimento dela, o período ali para ela crescer é um período de 3 anos para ela crescer, para ela ter forma. E quando já está estruturada ou formada, depois que ela é plantada, tem mais 3 anos até que o fruto a qual vai estar dando seja um fruto já adequado para ser então cultivado, ou seja, desfrutado. É claro que no primeiro ano, depois que passa o período onde ela é semeada, onde a figueira ela cresce e se estrutura, tem mais 3 anos até que o fruto
seja um fruto aonde a pessoa venha dizer, olha, agora a figueira já está, né, o fruto dela já está de uma maneira adequada, já está maduro, né? Desde o primeiro ano, depois que ela é plantada, já se pode colher, desde o primeiro ano. Porém, o agricultor, ele deve esperar pelo menos 3 anos para que venha dar fruto bom, um fruto adequado. Então, a totalidade aqui é a média de 6 anos, né, que é o período, a primeira etapa, o período onde é plantado e o crescimento, que é de 3 anos, e depois se espera até mais 3 anos, né, com a expectativa de que esta figueira venha dar um fruto adequado, venha dar um fruto que venha agradar aquele que plantou, ou seja, venha trazer resultado e atender a expectativa daquele que assim o plantou. Assim é esse processo da figueira. Agora entenda uma coisa, a Bíblia diz que é então plantada e o dono dessa figueira, ou seja, dessa vinha que plantou no meio da vinha uma figueira, ele vai até ela durante 3 anos, 3 anos seguidos, primeiro, segundo e o terceiro ano, com uma expectativa, eu preciso desfrutar do fruto dessa figueira. Ele tinha uma expectativa para com aquela figueira de colher figos adequados, maduros, prontos, né, para, glórias a Deus, que ele pudesse então desfrutar. A Bíblia mostra que nessa figueira da parábola contada por Jesus, então, ele narra e declara, olha, esse homem vai 3 anos, e a Bíblia diz que ele não encontra nenhum fruto, senão folhas. Então, ele não tem a sua expectativa atendido, glórias a Deus, pelo Senhor, pelo dono daquela vinha, ou seja, a qual plantou essa figueira. É nessa ocasião que ele fala para o viticultor, aquele que cuidava da vinha dele, e a Bíblia diz que ele declara para aquele homem dizendo, olha, corta essa vinha, porque já completou o 3º ano que eu venho buscar fruto nessa vinha, nessa figueira, corta essa figueira, porque 3 anos eu estou buscando fruto nessa figueira e não estou encontrando. Então, ela não deve continuar ocupando a terra inutilmente. Por que que esse Senhor declara isso? Que ela não deveria estar ocupando a terra inutilmente. Porque a figueira é um tipo de árvore a qual extrai muito dos minerais que existem no solo, naquele ambiente, a ponto de outras árvores muitas vezes não conseguir, né, extrair tantos minerais como extrai a figueira. Então imagina um ambiente onde tem uma vinha e ali está uma figueira naquele território, glória a Deus, e essa figueira extrai muitos solos minerais para ela, porém não traz o resultado esperado. Representa isso o quê? Aquele tipo de pessoa que ouve, que recebe muito de Deus, recebe bastante alimento, recebe a palavra de Deus, recebe as bênçãos do Senhor, aleluia, recebe a prova de que o Senhor é bom, desfruta inclusive daquilo que, aleluia, o Senhor concede para ela, porém ela não traz uma resposta, ela não atende à expectativa daquele que a plantou, daquele que está, aleluia, oferecendo coisas tão preciosas para essa pessoa. É como pessoas que estão recebendo a palavra, recebendo bênçãos, recebendo sinais de que Deus é real, recebendo, aleluia, provas de que o Senhor é bom, porém ela não muda, ela não se arrepende, ela não dá o fruto a qual Deus espera que ela venha produzir.
É como algumas pessoas aqui já destacou. O que é que Deus espera de nós? Essa é a pergunta dessa live nessa tarde, a pergunta também nessa programação. O que Deus espera de nós? O que Cristo espera de cada um de nós? Porque Deus tem uma expectativa. No caso da figueira, o dono dela esperava fruto dela. O que é que Deus espera quando a palavra dele chega na nossa vida? O que é que Deus espera quando a mensagem do Senhor chega no seu coração? A Bíblia mostra que Deus, ele espera fruto. Fruto. E que tipo de fruto o Senhor espera na vida de uma pessoa? O primeiro tipo de fruto é o fruto do arrependimento. A Bíblia mostra que quando João Batista pregava a palavra de Deus, ele pregava a mensagem dizendo que o Cristo estava por vir, que Jesus Cristo estava vindo, ele iria chegar, que as pessoas deveriam se arrepender porque era chegado o reino de Deus. E quando as pessoas iam até ele, elas perguntavam para João o que nós devemos fazer, porque elas iam para serem batizadas. Aí João declarava para elas dizendo: produz frutos dignos de arrependimento. Então o que Deus espera de nós é fruto de arrependimento. O que é fruto? É o resultado de algo que foi plantado. É o resultado de uma plantação, de uma árvore, quando ela é semeada. O resultado que é esperado é o que? É fruto. Quando a palavra de Deus, como uma semente, chega até a tua vida, Deus espera um fruto. Deus espera fruto de mim. Deus espera frutos de você. E qual é o fruto que o Senhor espera? Arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento fala de mudança de vida. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a uma conversão. Aleluia, a abandonar o caminho que ela estava andando, que não estava agradando a Deus, e ela muda de rota. Essa pessoa muda de trajetória e decide fazer a vontade do Senhor. Entenda uma coisa: através da palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, quando ela está sendo anunciada, aleluia, quem convence o homem do seu pecado, das práticas que não agradam a Deus, é o Espírito Santo. E quando é que alguém foi convencido? É quando ele percebe através da palavra de Deus, da obra do Espírito Santo, que as atitudes que ele está tendo está errado, que aquilo não está certo. E quando dentro da pessoa ela compreende que isso não está certo, que está errado aquele caminho, então ela foi convencida daquelas práticas que não agradam a Deus. Agora entenda, convencer é uma obra do Espírito Santo que ele faz através da palavra. Agora, converter é uma atitude do ser humano. Escuta, se arrepender e converter é uma atitude do homem. Convencer a pessoa é o Espírito Santo. Se arrepender e se converter é uma atitude da pessoa que está ouvindo a palavra e que já foi convencida. Quer dizer, é as pessoas que precisam se converter. É as pessoas que precisam se arrepender quando ouve a palavra de Deus. Tem muitas pessoas ou tem situações que o ser humano está dizendo: eu estou esperando Deus fazer uma obra em mim para me mudar. Eu estou esperando Deus fazer algo para mim me converter. Estou esperando Deus me chamar. Na verdade, Deus já te chamou. Deus está chamando. O ser humano, nós estamos vivendo o tempo que é conhecido como o tempo da longanimidade e da paciência de Deus. Deus está sendo longânimo, Deus está sendo paciente, não querendo que o ser humano se perca, mas que todos venham se arrepender, venham se converter. Então convencer é uma obra do Espírito Santo. Agora, se converter é uma atitude do homem que deve, aleluia, analisar, parar e pensar e refletir como está a sua vida e trilhar o caminho que agrada a Deus. Você está entendendo a palavra? Você pode dizer um amém? Então o que Deus espera de nós? Fruto de arrependimento. Essa parábola está dentro de um contexto bíblico onde Jesus está falando exatamente do arrependimento. Quando
a plantação, ou seja, a figueira foi plantada, representa, aleluia, glória a Deus, exatamente o que acontece quando Deus planta a palavra no coração das pessoas, né? E ele precisa dar uma resposta. Quando, aleluia, essa pessoa precisa ter uma atitude, uma postura diante de Deus, diante daquilo que o Senhor já tem falado ao seu coração. Então nessa tarde Deus me traz aqui para lhe dizer, aleluia, Ele está esperando você, tendo uma expectativa para com você. Deus espera algo de você, que é se arrepender, se converter, mudar de vida, romper com aquilo que não agrada a Deus e dizer: a partir de hoje eu vou viver uma vida nova na presença do Senhor, diante do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem uma expectativa para com você. Todo dia, aleluia, temos alguma expectativa. Nós oramos e pedimos: Deus me protege, opera um milagre na minha vida, me abençoa, faz isso, faz aquilo na minha vida. Glória a Deus, e esperamos grandes coisas de Deus. Mas todo dia Deus também está olhando para mim, para você, e tendo uma expectativa. E a expectativa de Deus é essa: arrependimento, conversão, mudança de vida, para que possa desfrutar dos benefícios, do privilégio que é pertencer ao reino de Deus. Deus está te chamando porque Ele tem uma expectativa para com a tua vida na tarde de hoje. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ouvir aqui também das irmãs que comentaram na mensagem o que é que Deus espera de nós. Deus espera que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E Jesus fala isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, né? Mateus, capítulo 7, aleluia. Jesus fala sobre isso, a expectativa dele quando as pessoas ouvem, recebem a sua palavra. Glória a Deus, quando a palavra dele chega ao seu coração, ao nosso coração. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que temos aqui nessa palavra é Jesus mostrando a expectativa dele para aquele que ouve a sua palavra, é que ele seja como o homem prudente, porque o homem prudente é aquele que, quando vai fazer uma casa, ele faz o alicerce para edificar sobre o alicerce, para edificar sobre a rocha. Glória a Deus. Ele não vai construir, o prudente não vai construir sobre a areia, porque ele sabe que quando vier o vento forte, quando vier a chuva, as correntes de água passar na beira da sua casa, se ele construir a casa sobre a areia, então essa casa vai desabar. Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra, e não é uma pessoa apenas teórica, alguém apenas que ouve, porque o teórico ele ouve, ele até sabe, ele até cita as escrituras, porém ele não pratica. Quando é a hora de praticar, ele não pratica. Isso é a pessoa que ouve, né? É o ouvinte, porém que não pratica. É a pessoa teórica que vive na teoria, mas que não vai para o experimento, que não vai para a prática. É isso que Jesus está falando. Então ele compara essa pessoa que não pratica ao imprudente.
e a casa dele, no momento do vento, no momento da tempestade, a casa dele vai cair. Quer dizer, a vida dele, aleluia, não vai ser uma vida estruturada. Qualquer situação vai derrubar essa pessoa, né? Vai destruir essa pessoa. Por quê? Porque não está praticando a palavra. O que Jesus está querendo nos dizer é, aleluia, quando ele ensina alguns princípios, nós devemos pegar esses princípios, aleluia, e colocar na nossa, eu até diria assim, anotar. E aqui deixa eu te dar um conselho. Anota, aleluia, os princípios de Jesus e procure guardar ele no seu coração e ore, Espírito Santo, me ajuda a guardar esse princípio. Aleluia, medita nesses princípios e começa a colocar, aleluia, no seu dia a dia como algo que se torna uma prática. Por exemplo, Jesus ensina aqui os princípios devocionais, como oração, como vida de jejum, né? Aleluia, que são práticas que devem fazer parte da vida de alguém que teme a Deus. O relacionamento através da oração, o jejum. Se Jesus ensinou sobre o jejum como algo importante para, aleluia, o crente, o cristão viver uma vida vitoriosa sobre a natureza carnal, sobre o mundo e sobre o pecado, então se alguém faz muito tempo que não jejuma, quer dizer, você já não está cumprindo um determinado princípio. Se Jesus ensinou sobre o perdão, né? E de repente alguém aconteceu alguma coisa e você não quer perdoar alguém, então você já não está cumprindo um dos princípios aqui que Jesus ensinou, que é quando alguém lhe ofender, perdoai. Ou seja, até porque na própria oração, ali a oração modelo, Jesus vai dizer, quando orar, vocês vai declarar, perdoe as nossas ofensas, como temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Então, se você não perdoa aquele que te ofendeu, ou seja, como é que você quer que Deus te perdoa? Então, Jesus está ensinando vários princípios a qual nós devemos trazer para a nossa vida, e quando nós ouvimos a palavra dele e começamos a praticar, então Jesus está dizendo, você está sendo um homem prudente, você vai estar edificando sobre a rocha. Glória a Deus. Então o que o Senhor espera de nós? Obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos. Talvez alguém esteja dizendo assim, mas é muito difícil os princípios de Jesus. É importante nós pensarmos não por essa ótica, glórias a Deus, mas analisarmos os princípios de Jesus com base no que ele viveu, no que ele nos deu. Porque tudo aquilo que Jesus pede para nós fazermos com outra pessoa, ele já fez para conosco. E aí eu aprendo que nós temos que ser mestres na arte de receber, mas também devemos ser mestres na questão do compartilhar ou do praticar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando Jesus fala para nós perdoarmos, é porque nós somos perdoados. Se Jesus nos disser para que nós venhamos amar, ele nos amou primeiro e nós também recebemos o amor. Deus nunca vai pedir de nós algo que nós não tenhamos já recebido. Se for para você dar água para alguém, é porque com certeza você recebeu água. Se Deus pedir para você repartir o pão com alguém, é porque você recebeu o pão. Então tudo aquilo que nós, aleluia, recebemos, tudo aquilo que nós vamos compartilhar é porque nós recebemos. Então o que Deus espera de nós não tem a ver com algo que é impossível de praticarmos, mas o que o Senhor pede para nós, aleluia, é exatamente com base no que nós recebemos.
Então, quando vem aqui essa pergunta, o que Deus espera de nós? Qual a expectativa de Deus para conosco? É que nós venhamos dar fruto. Analise a figueira. Ela foi plantada em um solo, e daquele solo ela extraía minerais, então ela estava recebendo. Se Deus está esperando de nós fruto, é porque Ele nos deu a condição, todos os meios para que venhamos frutificar. Se Deus está esperando, aleluia, algo de mim, algo de você, é porque Ele já nos concedeu essa condição. Se Deus está esperando que você venha fazer algo para Ele, é porque Ele já fez algo por você. Então a pergunta é: o que Deus espera de nós? Deus espera de nós aquilo que Ele já fez para conosco. Se Deus está falando para você amar o próximo, e aqui uma das irmãs disse que Deus espera a obediência. E uma das coisas que Jesus disse foi: isso eu vos mando, que ameis uns aos outros. Aí Jesus fala: como também eu vos amei. Então Jesus nunca vai pedir para os seus discípulos, para aqueles que vêm a Ele, algo que Ele já não tenha dado. Então o que Ele espera fruto. Então pare para pensar. O que é que Jesus espera de você que você não está fazendo? Anote pelo menos 5 atitudes, porque a fé cristã é uma fé prática. Então 5 coisas, pelo menos 5 agora, anote, pense aí. O que Deus espera de mim, que eu não estou fazendo, que eu preciso começar a fazer a partir de agora. Pelo menos 5 coisas que você esteja entendendo que Deus lhe deu, que você já tem recebido de Deus e que Ele está esperando que você faça, glória a Deus, para que a sua vida seja uma vida prática. Anote a primeira. Talvez o que, aleluia, Deus esteja esperando de você é que você perdoe alguém. Alguém que tenha te ferido, alguém que tenha te machucado com atitudes, com palavras, né? Ou que de repente, porque o ser humano muitas vezes é assim, ele só vê que ele está ferido, mas ele não vê que ele feriu. Às vezes, em meio aos relacionamentos, algumas pessoas machucam umas às outras, né? E muitas vezes quem está ferido, ele não pensa que ele também feriu. Ele não para analisar que ele também feriu, e que da mesma maneira que ele está ferido, ele feriu. Com o jeito de ser, com a maneira de falar, com o que fala, com as ações. Então, anote aí. Quem você precisa perdoar, porque você já foi perdoado por Deus de muitas coisas que você praticou que não agradou ao Senhor. Quem você precisa perdoar? Anote. Outra situação importante. A Bíblia diz assim, Jesus disse: tudo aquilo que você quiser que os homens vos façam, faça você também para eles. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Talvez você está dizendo assim: como eu queria ser ajudado. Mas nessa oportunidade você tem diante de você a condição de ajudar alguém, talvez que esteja no seu caminho, oportunidades de ajudar alguma pessoa e você não estava ajudando. Então anote aí: eu preciso ajudar pessoas, eu preciso socorrer pessoas. Por quê? Muitas vezes você já foi socorrido por Deus ou por alguém que Deus usou para te socorrer. Então anote: eu preciso perdoar. Anote: eu preciso ajudar o meu próximo. Eu preciso exercitar a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. Anote. O que mais você precisa fazer? Algo importante que você precise fazer. Você sempre diz assim para alguém: ore por mim. Irmão, ora por mim. Me ajuda em oração, ora por mim. Então anote aí:
Eu preciso orar por alguém. Por quem que você precisa orar? Anota aí na sua lista e comece a analisar por quem que você precisa orar, interceder. Falar com Deus e clamar por essa pessoa para Deus abençoar. Quarto, talvez na vida de algumas pessoas existe o fator do julgamento, há sempre uma pessoa julgando a outra, né? A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio, ele não te julgou ou te condenou. Pelo contrário, ele disse: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele não julgou, ele não veio para julgar, ele não se manifestou como juiz, mas como advogado, como salvador. Vai ter um momento que ele vai julgar. Então, está escrito aqui um princípio: não julgueis para que não sejais julgados. Se você estiver julgando alguém, anote aí: eu preciso parar de julgar as pessoas. Quinto, tem muitos princípios, mas para a gente encerrar, uma pessoa, por exemplo, que é vingativa, né, que quer seguir, que vive seguindo aquele fator da lei, olho por olho e dente por dente. E aí alguém te feriu e você está falando: eu vou vingar. Então vem aqui um princípio. Jesus disse: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir numa face direita, volta-te também a outra. Ele está dizendo o que aqui? Que é para a gente virar a face da humildade, quer dizer, não haja da mesma maneira, não fere como você foi ferido. Perdoa, vira outra face, a face da humildade, perdoa. É isso que Jesus está dizendo. Então, existe da parte de Deus uma expectativa para com você, para comigo, para com cada um de nós. E se nós tomarmos a decisão de não sermos simplesmente teóricos, mas atender à expectativa de Deus, então Ele vai se agradar de nós. Aleluia, porque nós estamos atendendo à expectativa dele. Você então parou para pensar o que Deus espera de você? Qual é a expectativa de Deus para com a sua vida? E anote, pega essas anotações, essas reflexões, e agora vamos levar isso para a prática e não na teoria. Amém? Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero apenas fechar essa mensagem aqui, que o Senhor dessa figueira disse: corta ela para que não dê mais fruto. Talvez alguns dos que estão ouvindo essa palavra seja alguém que está já para ser cortado. Mas através de uma palavra como essa, é como se esse servo estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, permita que eu adube em volta, ou seja, que eu coloque adubo em volta, para que ela, de repente, ela vai dar fruto. E aí, se no ano que vem não der fruto, quer dizer, já seria desde quando ela foi plantada, o 7º ano. Se no 7º ano ela não der fruto, então o Senhor corta. Então a gente corta esta figueira. Talvez alguém que esteja ouvindo seja como essa palavra aqui, como alguém que Deus tem uma expectativa, mas você não está atendendo, não estava atendendo a expectativa de Deus. Aí agora vem essa palavra de Deus dizendo, aleluia, aqui para acerca da sua vida, de repente, numa palavra como essa:
e se adubar em volta. Quer dizer, através de uma palavra como essa, que é ir para a prática e não ficar na teoria, é como se tivesse sendo acrescentado mais um ano de oportunidade na tua vida para que você venha frutificar e também atender à expectativa de Deus. Essa é a palavra do Senhor nessa oportunidade para o seu coração. Pensa nisso e que Deus abençoe.